Olá, pessoal! A aula de hoje serão 4 exercícios relacionados com sistemas de coordenadas. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Então, olha, o primeiro que é o valor do coeficiente angular da reta, o número que está relacionado lá com o ângulo de abertura, formado por essa reta e pelo eixo das abscissas. Ele é sempre medido no sentido anti-horário, partindo do eixo das abscissas. E nesse caso, ele mede 60 graus. Então, este número vai ser o valor da tangente de 60, que é raiz de 3. B. Agora, ele te dá 2 pontos que pertencem a essa reta. Então, você vai fazer esse cálculo através da tangente desse ângulo. É cateto oposto dividido por cateto adjacente, utilizando essas coordenadas. Eu vou começar aqui em x, ó. Vou pegar o 2 e o menos 3. Cuidado que tem menos na fórmula, então fica 2 mais 3. Depois, em cima, se eu comecei com esse ponto como ponto final, eu vou começar também em y por esse ponto, tem que ter essa ordem. Aqui vai dar menos 10 e aqui vai dar 5. Então, aqui ficaria menos 10 quintos, 10 dividido por 5 fica menos 2. Pausa e tenta fazer. Ele fala que os pontos são colineares. O que é isso? Esses 3 pontos são alinhados, portanto, pertencem à mesma reta. Se pertencem à mesma reta, tem o mesmo coeficiente angular. E aqui, olha, eu quero calcular com esses 2 pontos o coeficiente relacionado à tangente já, né? Porque depois eu vou conseguir isolar o K na minha segunda passagem. Então, ó, vou substituir aqui os valores. Comecei aqui em y desse ponto aqui, ó, menos 1, e depois menos da fórmula e o 2 da coordenada. E embaixo, vou fazer a mesma coisa. Se eu comecei desse ponto em y, em x começo do mesmo, ó, 0, e depois menos da fórmula e 1 da coordenada. Aqui dá menos 3, dividido por menos 1, o resultado vai ser 3. Já sei, então, que essa conta tem que dar 3. Tudo bem? Agora, eu vou pegar esse ponto e posso escolher. Eu vou escolher esse aqui, tá, gente? Porque lembra que, tanto se eu fizer esse com esse, tanto esse com esse, vai dar o mesmo número, porque estão na mesma reta. Então, ó, vou substituir. Primeiro em cima, comecei por esse, ó, K. E como tem menos na fórmula e menos na coordenada, ficou mais 1. Embaixo, se eu comecei com esse, tenho que começar em x também, ó, 3 menos da fórmula, 0 da coordenada. Aqui vai ficar 3 e vou multiplicar em cruz. Como aqui é o número inteiro, embaixo eu tenho 1. K mais 1 vai ficar desse lado e 3 vezes 3 dá 9, fica do outro. Pensa no número mais 1, que dá 9. Automaticamente você vê que é o 8, mas se você inverter aqui a operação, ficaria 9 menos 1 e descobriria também que o valor de K só pode ser 8 para que os 3 pontos sejam colineares. Pausa o vídeo e tenta fazer. Ele fala aqui, ó, os pontos de coordenadas cartesianas que pertencem a uma circunferência. Ele quer saber uma reta que passa necessariamente pelo centro dessa circunferência. Então, eu vou utilizar aqui a equação reduzida da reta. E os pontos aqui, x e y, vão ser o centro da sua circunferência, ou seja, um ponto que pertence a essa reta, não é? Agora, como eles pertencem à mesma circunferência, o resultado tanto dessa equação reduzida quanto essa, que seria o raio, né, vai ser igual. E aqui, como o raio estava ao quadrado, eu deixei dentro da raiz, né, que eu quero o resultado sem ser ao quadrado. Vamos eliminar agora aqui, ó, a raiz quadrada de ambos os lados, a mesma coisa que eu elevar isso ao quadrado. E vamos resolver aqui os trinômios perfeitos, trinômios quadrados perfeitos. Então, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, 4x, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa você faz aqui. Se você não conseguir fazer assim,
Faz y menos 3, por exemplo, vezes y menos 3. No final, você vai conseguir chegar nesse valor aqui. Mesma coisa aconteceu aqui e aqui. Agora, olhando para a igualdade, se eu tiver números idênticos de lados opostos da igualdade, eu posso eliminar, ó. X ao quadrado aqui, x ao quadrado lá. Já eliminei. O que mais? Y ao quadrado, y ao quadrado. E repara que tem um número também, né? Sozinho já especificado, que é o 4 e o 4 aqui. Positivo e positivo, hein? Não pode ser um positivo e outro negativo, tem que ser idênticos. Vou copiar tudo que sobrou, ó. Copiei, copiei, copiei. Aqui também. Aqui já arrumei em ordem, né? Na mesma ordem que tá ali. Só isso. Vou colocar todo mundo do mesmo lado da igualdade, porque aqui tá igualado a 0. Invertendo a operação, ó. 2x ficou menos 2x, menos 4y, mais 4y, mais 1, menos 1. Agora é só arrumar. Aqui são duas dívidas, somei. Dívida e dinheiro, vejo quem é maior. Eu tenho mais dívida aqui, então fiquei devendo 2y. E aqui também, dívida e dinheiro, eu tenho mais dinheiro, fiquei com 8. Repara que aqui eu não tenho nada negativo, né, no começo. Então, eu vou ter que multiplicar aqui para eliminar esse sinal de negativo. E, além disso, o começo aqui tem que ser 3 pelo menos, né? Ou x sozinho. Então, se eu dividir todo mundo aqui, ó, por 2, eu vou ter esse resultado. E para eliminar o sinal, vai ser dividido por menos 2. Aí eu chego em 3x mais y menos 4 igual a 0, que é a alternativa C. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, ele fala aqui de um tomógrafo, né? Mapeia o interior de um objeto. E depois, no final, você vai ter esse desenho aqui ilustrado para vocês. Então, na letra A, ele quer as coordenadas do ponto P, esse ponto que está aqui. Eu vou fechar aqui um triângulo. Essa distância, ó, do ponto 0, 0 até aqui, esse cateto, na verdade é a coordenada em x. E essa distância até aqui é a coordenada em y, né? A mesma distância que você tem do ponto 0, 0 até a coordenada aqui em y. Vou trabalhar agora com seno e cosseno. Primeiro o cosseno aqui, ó, para saber essa distância em x. Então, cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o 6, que está aqui marcado. Cosseno de 60 é meio, multiplico em cruz, 2 vezes um número que dá 6. Esse número é o 3. Ou então, se não ficou bem esclarecido nessa parte, é só pegar o 6 e dividir por 2. Agora, o seno, para medir essa distância aqui, que é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é a coordenada em y, dividido pelo 6, que é a hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, multiplico em cruz, e eu vou ter no final o y como isso. Eu posso agora simplificar, ó, o 6 com 2, e o y, portanto, é 3, raiz de 3. E já tenho as coordenadas do meu ponto P. Vamos lá para o B. Pausa o vídeo e tenta fazer. Ele quer agora a equação reduzida, aí, que representa nessa reta do raio X. Eu já tenho uma coordenada aqui, que é do ponto P, que eu descobri na anterior. E eu vou tentar descobrir outra coordenada. Também poderia descobrir aqui o ângulo, né, que seria relacionado com o coeficiente angular de abertura entre o X, aqui até a reta. Repara que nesse outro triângulo aqui, gente, aqui desse lado eu tenho 60, o que significa que aqui dentro é 30. Se aqui é 30 e aqui eu já tenho 75, para esse outro ângulo sobrou 75. Por quê? 75 mais 75 mais 30 dá 180. E esse triângulo aqui, então, ele é isósceles. Se aqui mede 6, esse ponto até aqui também mede 6. E a coordenada desse ponto, então, é 0 em x, 6 em y. Com 2 pontos, eu posso fazer o coeficiente angular, ó. 3 raiz de 3 menos 6, e embaixo 3 menos 0.
Repara que aqui embaixo vai ficar dividido por 3, mas eu posso fazer separado, ó, 3 raiz de 3 dividido por 3, só sobra a raiz de 3. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2, então o coeficiente angular eu já encontrei. Agora eu vou pegar lá a minha equação fundamental, peguei esse ponto aqui e o meu coeficiente angular e substituí, ó. Coordenada aqui 6 em y, 0 em x e aqui o meu coeficiente angular. Eu trabalhei com esse porque é legal, já tem 0, elimina já uma parte, ó. Aqui já ficou assim, por causa do 0. Não vou fazer distributiva, vou simplesmente inverter apenas o menos 6, ó, porque não é necessário, tá, gente? Já deixa assim. E eu chego aqui na equação reduzida. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.